Olá, meninos e meninas! No nosso vídeo de hoje nós vamos fazer esse chinelinho em crochê. Nós vamos fazer ele para o tamanho de 1 ano, com a sola de 12 centímetros de comprimento. E para essa peça nós vamos usar a linha Pinguim 100% algodão. Nós vamos trabalhar com 2 fios. Você pode optar pela Anne, que é mais grossinha, ou pela Charme. E a agulha, nós vamos trabalhar com a agulha de 1,75 milímetros. Então, bora pro vídeo. Então, nós vamos começar fazendo 4 solas com 12 centímetros de comprimento. Lembrando que esse tamanho aqui é para o chinelinho de 1 ano. A gente vai começar a fazer ele com 19 correntinhas. Nós vamos fazer o nó inicial. E aí, nós vamos trabalhar 19 correntinhas. Essas 19 correntinhas são 17 correntinhas para o comprimento da nossa sola e 2 para a gente virar. Então, aqui com as 19 correntinhas, nós vamos introduzir a agulha no terceiro elo. E aí, nós vamos começar a trabalhar os pontos baixos, um ponto baixo em cada elo da nossa correntinha. Nós vamos trabalhar esse lado, e aí nós vamos virar, vamos contornar e trabalhar no outro lado também, trabalhando essas correntinhas em espirais. No último elo da correntinha, eu já fiz um ponto baixo dentro dele, e aí eu vou introduzir mais um para fazer aqui a pontinha. E aí a gente vai virando ele aos poucos e trabalhando mais 2 pontos baixos dentro desse mesmo elo da correntinha. E aí, ele já automaticamente já passou para o outro lado. E aí, a gente vai seguir novamente fazendo um ponto baixo para cada elo da correntinha, porém, do outro lado daquela correntinha inicial que nós fizemos. E aí, lá no finalzinho, a gente vai fazer a mesma coisa. Vários pontinhos dentro do último elo da correntinha, pra gente fazer essa viradinha aqui. Pra gente começar a formar essa parte arredondada. Ó, cheguei aqui no finalzinho, e aí, no mesmo pontinho, nós vamos repetir, nesse caso aqui, 3 pontinhos dentro do mesmo ponto de base. Viramos, e aí a gente vai dar continuidade. Nós vamos trabalhar dessa forma, em espirais, até a gente conseguir a solinha com 11 centímetros de comprimento. E ela tem aproximadamente 7 centímetros de largura. Lembrando que essa daqui é para o tamanho de 1 ano. Se vocês forem trabalhar, por exemplo, com a solinha de 0 a 2 meses, ela vai ter cerca de 9 centímetros. Então, a gente vai fazer a corrente inicial com 14 elos, 14 correntinhas, e nós vamos trabalhar ela até ela ter 9 centímetros por 5,5 a 6 de largura. Vai depender do tamanho do sapatinho que vocês forem trabalhar. Aqui a solinha já tá um pouquinho maior, eu tenho 3 carreiras acima da correntinha inicial e 3 carreiras abaixo. Aí aqui, quando a gente for fazer a parte do aumento, no final dessa parte reta e aqui, onde a gente começa a curvatura dela, a gente já vai fazer um aumento aqui. Nós vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vamos seguir fazendo os pontinhos, um pontinho baixo para cada pontinho baixo da carreira anterior. E aqui no meio, bem na direção da nossa correntinha inicial, eu vou fazer também 2 pontos. Nós vamos seguir um pontinho para cada ponto de base. E novamente aqui na curvinha, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, assim, a gente vai trabalhar os aumentos aqui no comprimento, na parte central dela, e também aqui no início e no final da curva. Dos dois lados. Aqui do outro lado, a gente vai fazer sempre a mesma coisa. E aí, a gente vai repetindo dessa forma, trabalhando dessa forma até a gente chegar no tamanho que a gente precisa.
E aí eu retorno com vocês para a gente fazer a montagem e a parte de cima. Agora nós vamos trabalhar essa parte da cordinha do chinelo, da correinha do chinelo, e nós vamos trabalhar com 38 correntinhas. Para esse tamanho de 1 ano, chinelinho com a sola de 12 centímetros, nós vamos trabalhar com 38 correntinhas. Caso vocês forem fazer o de 9 centímetros, vocês vão trabalhar com 31 correntinhas. Aqui eu vou unir as duas pontinhas e eu vou colocar uma marcação aqui no centro. Pode ser com marca-ponto ou pode ser com um fiozinho de linha de uma outra cor, só pra gente ter a marcação do centro da correntinha. E aqui nós vamos pegar uma laçada, vamos introduzir no terceiro elo da correntinha e vamos fazer um ponto alto. Essas 3 primeiras correntinhas que nós pulamos, ela vai ser o nosso primeiro ponto alto. Então, aqui nós temos 2 pontos altos. Nós vamos trabalhar um total de 15 pontos altos. 15 pontos altos, caso vocês vão fazer o de 9 centímetros. E no caso desse nosso aqui, de 12 centímetros, nós vamos trabalhar, então, um total de 17 pontos altos. Aqui, próximo da nossa marcação, nós vamos fazer 2 diminuições. Nós vamos pegar uma laçada, vamos introduzir a agulha, nós vamos fazer meio ponto alto. Nós vamos introduzir a agulha, vamos pegar uma laçada e tirar os primeiros 2 anéisinhos, deixando o ponto na agulha. E aí, nós vamos pegar a laçada de novo, aqui a gente já pode tirar a marcação. Pegamos a laçada de novo, e aí, no ponto seguinte, nós vamos fazer mais um ponto alto, tirando os 2 primeiros pontinhos. E aqui nós vamos fechar os 3 pontinhos na agulha ao mesmo tempo, como se nós fizéssemos 2 pontos altos fechados juntos. Essa é a nossa diminuição. E aí, aqui nós vamos fazer mais uma. Nós pegamos a laçada, no ponto seguinte, nós vamos fazer a metade do ponto alto, pegamos uma laçada e aí nós já vamos para o próximo ponto alto. Pegamos a laçada e fazemos a metade dele. Vamos ficar com 3 argolinhas na agulha, pegamos a laçada e passamos as 3 de uma vez. Essa foi a nossa diminuição. E aí, agora, nós vamos dar continuidade fazendo os 17 pontos altos restantes. Dos nossos 17 pontos, eu fiz 16 e no último eu vou fazer 2 correntes. Eu vou prender com um ponto baixo, com um ponto baixíssimo, no último elo da correntinha. E aí, nessa parte de cima, na parte onde a gente tem a curvatura da nossa correinha, eu vou cobrir com pontos baixos. Fazer um ponto baixo sobre cada ponto alto aqui de cima. Para cada pontinho alto, eu vou fazer um pontinho baixo para a gente deixar um acabamento nessa parte de fora da nossa correinha. Aqui nessa parte central, que é aquela parte onde a gente fez as diminuições dos pontos para formar a curvinha, nós vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo pontinho, que é o centro da nossa correinha, aquela parte onde ficou a curvinha. E aí, a gente dá continuidade. Nos 17 pontos restantes, a gente continua um ponto baixo sobre cada um deles. Agora, aqui nós vamos fazer a parte aqui central para fazer o dedinho do chinelo. Nós vamos fazer 12 correntinhas. Aqui, eu sempre gosto de deixar uma parte maiorzinha, porque a gente vai precisar amarrar do lado avesso da sola. Então, pode deixar um fiozinho bem grandinho.
Aqui eu tô deixando mais ou menos 3 centímetros. E aí, eu vou fazer 12 correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui eu vou pegar a minha correinha com o lado direito pra cima. Vou posicionar, sempre a gente ajeita essa correntinha para ela ficar bem retinha. E aí, nós vamos passar essa parte pro lado de baixo. Eu vou deixar sobrando ali em cima aproximadamente 3 correntinhas. Aí, eu vou introduzir a minha agulha aqui no pontinho central aqui da minha correinha e também no terceiro elozinho da corrente lá embaixo. Puxo o fio e vou fazer um ponto baixíssimo. É na quarta correntinha. As 3 correntes restantes, eu vou fazer um ponto baixíssimo em cada uma delas. 1, 2 e 3. E aí, a gente vai arrematar o fio. Vou deixar mais ou menos o mesmo tamanho daquela parte que a gente deixou lá no início. Essas 2 fitinhas aqui pra gente amarrar ela. E essa parte aqui, a parte do dedinho. E aí, agora a gente vai pra montagem da nossa peça. Aqui a gente precisa ter uma atenção pra gente diferenciar o pé direito do pé esquerdo. Então, um dedinho a gente vai fazer mais para a esquerda do centro da nossa sola e no outro a gente vai fazer mais pro lado direito, para tomar cuidado para os pés não ficarem iguais. Então, a gente vai marcar o final aqui da nossa correntinha, vamos marcar 1, 2 carreirinhas acima e 1, 2, 3 carreirinhas pro lado. Marcamos. E aí, nós vamos pegar a nossa correinha, ajeitamos ela direitinho. E aí, aqui, nós vamos passar os nossos fiozinhos. A gente vai passar um por esse furinho. E a outra pontinha da linha, a gente vai passar aqui no pontinho ao lado. Não pode ser no mesmo ponto, para ela não escapar. Passamos as 2 aqui pro avesso da nossa sola. E aí, a gente vai dar alguns nós para prender aqui. Aqui não tem problema ficar com esse nozinho, porque como a nossa sola é dupla, a outra parte da sola vai prender aqui no fundo e aí vai ficar um acabamento. Depois, eu gosto sempre de passar uma colinha quente ou uma cola de tecido, para prender esses fiozinhos. Eu não gosto de cortar essa linhazinha. Eu sempre gosto de passar uma colinha aqui no fundo, para deixar ela ajeitadinha aqui. Então, aqui a gente consegue perceber aqui a diferença do pé direito e do pé esquerdo. Aqui, a nossa correinha mais pra dentro e aqui também mais pra dentro, para os pezinhos não ficarem iguais. Aqui no fundo também, se vocês preferirem, a gente pode pegar em alguns pontinhos, não furando ele todo, pegando aqui o primeiro fiozinho na parte superior e a gente vai passar por 2 ou 3 pontinhos o fiozinho aqui para dar um acabamento nele. Mas não é extremamente necessário não, porque como a gente vai passar a cola, então não tem problema. E aí, agora, nós vamos fazer a união das 2 solas. Nós vamos colocar essa daqui com o direito pra cima, então, a outra a gente vai colocar o direito também pra fora, pra essa partezinha do avesso aqui ficar bem escondidinha. Aqueles fiozinhos lá do arremate, a gente vai colocar pra dentro.
sempre acertando aqui as curvinhas, deixando ela bem acertadinha uma com a outra. Caso você prefira, você pode colocar aqui dentro uma solinha de EVA, aqui dentro, para ela ficar mais firmezinha. Essa daqui, eu vou optar por fazer ela assim, mais molinha. Mas se você quiser ela mais durinha, aí você pode colocar um pedacinho de EVA aqui na parte de dentro. E aí, a gente vai introduzir a agulha e aqui em toda a volta nós vamos trabalhar com pontos baixos. Eu vou puxar o meu fio. Prendo. E aí, eu vou pegar a correntinha aqui de cima, a correntinha da outra parte da sola também, e vou fazer um ponto baixo. Sempre tomando cuidado de pegar o pontinho, sempre o último pontinho aqui da lateral, e não deixar escapar o pontinho da sola de baixo também. Sempre pegando o último pontinho das duas solas e fechando com um ponto baixo. E a gente vai trabalhar dessa forma em toda a volta da sola. Uma outra forma da gente fazer esse fechamento também é da seguinte forma. Nós fizemos aqui o nozinho inicial. A parte, aquela sobrazinha de linha que fica do nozinho, eu joguei aqui pra dentro, pra já ficar com acabamento. E aí, eu vou introduzir a agulha aqui, onde eu fiz o nozinho, e vou puxar o fiozinho aqui pra cima. No caso, aqui pra baixo, pro lado avesso da sola. Aquela parte onde nós fizemos a correinha, vai ficar voltada pra baixo. Puxei o fiozinho aqui pra cima. Eu vou introduzir a agulha no próximo fio, no próximo ponto, puxei a linha, trouxe aqui pra cima, e aí eu vou fazer um ponto baixíssimo. Introduzir no próximo ponto, sempre pegando as duas partes da sola. Deixa a minha câmera focar. Puxei o fio aqui pra cima, e aí eu fechei com um ponto baixíssimo. Vou fazer devagar pra minha câmera não perder o foco. Puxei o fio aqui pra cima. E aí, eu tenho dois pontinhos na agulha. Eu vou passar um por dentro do outro. E aí, eu vou fechando dessa forma. Vou fazer isso também em toda a volta. E aí, vocês optam se preferem fazer esse pontinho baixíssimo, dessa forma, ou se vocês preferem fazer com o ponto baixo em toda a volta dela. Aqui agora, nós vamos fazer a parte do calcanhar. Aqui a minha câmera não pegou a parte das 3 carreirinhas de ponto alto, eu vou explicar para vocês como eu fiz. Nessa parte, a gente tem que ter uma atenção também para separar o pé esquerdo do pé direito. Então, aqui, eu marquei o final da nossa correntinha inicial e na mesma direção do final da nossa correntinha, eu prendi o fio naqueles pontinhos que nós fizemos para unir as duas solas, e a partir desse fio eu fiz uma carreira de pontos altos, terminando exatamente na direção da nossa correntinha inicial. E aí, eu trabalhei por 3 carreiras de pontos altos. Aqui, nós vamos trabalhar com pontos baixos. Nós vamos marcar essa parte do botãozinho da seguinte forma. Ela vai sair do alto do calcanhar na mesma direção onde a gente tem o dedinho do pé. Então, aqui, nós temos o dedinho do pé do lado esquerdo, ela vai sair do lado esquerdo e vai abotoar do lado direito. Do outro pé, ela vai sair do lado direito, que é o mesmo lado do dedinho, e vai abotoar do lado esquerdo. Então, aqui eu vou fazer junto com vocês essa parte da correinha. Aqui eu prendi o meu fio, e só para lembrar, pé esquerdo do sapatinho, nós temos o dedinho do lado direito, então a nossa correinha vai sair também do lado direito. Prendi, eu vou fazer aqui 22 correntinhas. Prendi com 2 nós, eu vou trabalhar aqui 22 correntinhas, que é a medida que eu preciso para fazer aqui a volta do tornozelo.
22 correntinhas. Agora eu vou introduzir a minha agulha no segundo elo da correntinha e vou fazer um ponto baixo. E aí eu vou seguir trabalhando um ponto baixo em cada elo da correntinha. Cheguei aqui no início, onde nós prendemos o fio para fazer as nossas 22 correntinhas. Então, ela já totalmente coberta com pontos baixos. Eu vou continuar os pontos baixos fazendo sobre essa parte do calcanhar. Aquele fiozinho que a gente deu o nó inicial, eu vou colocar ele aqui na parte de dentro da parte do calcanhar, porque aí, enquanto eu trabalho os pontos baixos aqui, ele vai ficar escondidinho, vai ficar arrematado aqui. Vou trabalhar os pontos baixos sobre ele. Vou trabalhar até o final do nosso calcanhar. Cheguei aqui no finalzinho, último ponto alto, último ponto baixo sobre ele. Vou virar a peça e aí nós vamos repetir. Nós vamos fazer mais uma carreira de pontos baixos. Um ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior. E aí nós vamos continuar até quase aqui no final da nossa correntinha, e aqui a gente vai fazer uma casinha, que vai ser onde a gente vai abotoar, onde a gente vai prender o botãozinho. Aqui eu vou fazer os pontos baixos até faltarem 3 pontos para terminar a correntinha. Então, aqui eu vou fazer 2 correntes. E no último ponto, eu vou prender com um ponto baixo. E aí, aqui eu formei um buraquinho, onde a gente vai prender o botão. E aí, a gente vai virar. Nós vamos fazer um ponto baixo sobre esse primeiro ponto baixo. Dentro desse espacinho aqui das 2 correntinhas, nós vamos fazer 2 pontos baixos. E nós vamos seguir fazendo um ponto baixo em cada um dos pontos da carreira anterior. Aqui no último pontinho, a gente vai fazer o último ponto baixo. Faço mais uma corrente e aí nós vamos arrematar. Eu gosto sempre de passar esse fiozinho por 2 ou 3 pontos. E depois, essa pontinha menor que sobra dele, eu gosto de fazer um acabamento com cola quente ou com silicone, para essa pontinha não voltar, para não ficar essa pontinha levantada. Então, a gente vai fazer um acabamento depois do sapatinho todo pronto. E agora, a gente vai prender as correinhas. Aqui eu vou usar agulha fina de máquina e vou usar linha de costura. Dependendo da agulha que vocês forem usar, vocês podem usar também um fiozinho de cleia. Como essa daqui é bem fininha, o fiozinho de cleia não passa, aqui eu vou usar a linha de costura, trabalhando com 2 fios. Aí, aqui a gente vai ajeitar bem a nossa correinha, e eu vou colocar ela aqui com a costura voltada para dentro. Esse é o lado direito da minha correinha. E esse aqui é o lado direito da lateral do meu sapatinho. Então, eu vou colocar direito com direito. Aqui bem próximo da base. E aí, eu vou fazer a costura. Aqui, com 2 fios de linha, é o suficiente para ela ficar uma costura firme. E a vantagem da linha de costura, dessa linha fina, é que ela fica uma costura super discreta, ela não vai ficar grosseira e nem vai ficar aparecendo essa costurinha. Aqui eu gosto de passar a agulha, e aí nessa voltinha que se forma, eu passo a agulha aqui dentro, fechando com um nozinho. Quem já tá acostumado a fazer trabalho em feltro, já conhece bem esse tipo de costura. Sempre passando a agulha dentro dessa voltinha, fechando a costura num nozinho.
Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou ajeitar a minha correinha, vou colocar ela aqui e vou virar para a costurinha ficar voltada para dentro. Bem próximo da base e tomando cuidado para prender sempre as duas partes. Aqui, essa pontinha do acabamento do fio da correntinha, a gente já vai prender ela aqui junto com a costura também. A gente já faz a costura e já deixa tudo com o acabamento. E aí, aqui o nosso chinelinho já vai tomando forma. Então, eu vou aproveitar a minha agulha e linha para já colocar aqui também o botãozinho. Aqui eu escolhi um botãozinho de pérola, que é esse aqui, que ele vai ficar super discreto com o branco. Eu sempre gosto de começar prendendo primeiro a agulha aqui. Eu vou introduzir a agulha de baixo para cima. Vou voltar com ela com um pontinho aqui bem ao lado, não é no mesmo ponto onde eu entrei, porque senão o fio vai sair. Eu vou fazer uma costurinha bem ao lado. E aí, aqui, como nós fizemos um nó prendendo as duas pontinhas, eu vou passar a agulha aqui pelo meio. Vou passar a agulha aqui pelo meio. E ela vai fechar um nozinho aqui embaixo, do lado avesso. Eu vou voltar com ela aqui pra cima. Voltar com a minha agulha de baixo pra cima. E aí, sim, eu vou passar o botãozinho por ela. E aí, eu retorno de cima pra baixo. O botãozinho vai ficar fixado aqui. Esse botãozinho, ele é uma pérolazinha aqui em cima. E aqui embaixo, ele tem uma parte achatada com um furinho. E aí, aqui, enquanto eu gravava o botãozinho pra vocês, o meu cartão de memória da câmera acabou. Mas aquele mesmo processo que nós fizemos de introduzir a agulha de baixo para cima, passar aqui dentro do furinho aqui embaixo e retornar para baixo, nós repetimos ele por 6 vezes. Então, nós passamos 6 vezes o fiozinho aqui dentro do buraquinho do botão. E aí, aqui, aquela casinha que nós fizemos, pra gente prender o nosso botãozinho. Aqui já costurado, a gente vai agora para a parte do acabamento. Aqui eu vou usar a cola quente para prender esses fiozinhos, para grudar essas pontinhas de linha, esses fiozinhos, para a gente dar um acabamento em toda a peça. Então, nós vamos fazer isso aqui na costurinha da lateral, aqui atrás do botãozinho, aqui na parte do calcanhar, onde nós arrematamos os pontos, em todo ele, e aqui na lateral, onde nós fizemos o fechamento. Eu vou passar uma cola quente para fazer um acabamento, e eu retorno com você pra gente colocar as pedrinhas de strass. Aqui eu gosto de pegar essas pontinhas de linha, bem pequenininhas, e só encostar o biquinho da pistola nela. Você não precisa apertar a cola, só passar o biquinho da pistola por ela. Ela vai colar e não vai ficar essa pontinha levantada. E aí, nós vamos fazer isso em todos os lugares onde tem um fiozinho de linha levantado. Para não ficar também com acúmulo de cola. Aí, a gente vai remover esses fiozinhos de cola, esses excessos. Aqui atrás de onde nós prendemos o botãozinho, também a gente vai fazer o mesmo. Limpamos o excesso. E aí, agora a gente vai pro acabamento. Aqui pro acabamento, eu escolhi 4 pedrinhas de strass para colocar aqui na frente. E essas pedrinhas, que lembra também o strass, é uma pedrinha maiorzinha para colocar na lateral. E aí,
Aqui para decoração da frente, eu coloquei 4 pedrinhas de strass, naquela cordinha que nós fizemos, e aqui na lateral, aquela pedrinha maior. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado.